do Rio de Janeiro e, é claro, foi promovido a ministro da Saúde. Então, escrever para o senhor José Gomes Temporão é também conhecer um pouco da sua trajetória. Trajetória reconhecida, inclusive, pelos críticos, pela oposição ao governo federal, que entende que ele realiza um bom trabalho. E ele enfrentou desafios notórios, seja em relação à dengue, seja em relação à malária. Então, o senhor José Gomes Temporão é um caso interessante a ser observado, com todo respeito para escrever a carta, ao mesmo tempo pedindo que ele seja mais efetivo ainda, pois o Ministério da Saúde é um dos ministérios que dispõe dos maiores recursos para trabalhar com a saúde do nosso país. Então, fica aqui o registro. Que lindo trabalho da Unicamp, permitindo ao estudante e exigindo do estudante a habilidade narrativa, a habilidade da escrita de uma carta e a habilidade de uma dissertação. Marlos, para a Unicamp, vou com aquela ideia do vocabulário novamente, ou seja, do cabeçalho bem trabalhado, do meu texto formal? Sim, sem dúvida nenhuma, mas não esqueça que é uma carta. As marcas da carta precisam surgir. Quais são as marcas da carta? É conversar com alguém, é deixar perguntas para que o ministro responda, é usar o vocativo. Sempre, o vocativo é o chamamento. Estou falando com alguém em uma carta e eu preciso fazer isso. Do contrário, meu texto vira uma dissertação. E é o grande risco que muitos que fazem carta correm, porque fazem um cabeçalho bonitinho, mas daí na continuidade da sua carta citam o ministro uma vez só e esquecem. Não. Durante a carta, para o leitor, tem que dar a clara, a nítida, a inequívoca impressão de que estamos conversando com alguém propriamente dito. Ótimo. Então, valeu Unicamp e bom trabalho, bom exercício para você. Escolha. Quero escrever sobre as ações do governo em relação à saúde. Escrever uma carta, narrar uma história, pode parecer muito interessante isso, e é interessante, ou dissertar. Tchau para a Unicamp. Nosso caminho agora é viajarmos um pouquinho para a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Para avaliar a redação, serão considerados principalmente o que eles querem, né? De forma necessária. O conhecimento dos fatos solicitados na instrução. Um exemplo, o conhecimento de história, de geografia e da realidade atual. Puxa vida, esses conhecimentos às vezes nos perturbam. Perturbam porque muitas vezes esquecemos a recomendação dos nossos amigos, de vários professores que dizem, esteja informado, mantenha-se atento ao que acontece no país em que você vive, no estado no qual você está inserido, na cidade em que você habita, em que você vive, onde você mora. Por quê? Porque esses assuntos podem surgir sempre, não só em conversas, mas em textos. E por que eu preciso saber de atualidades? Por razões óbvias. No mundo do século XXI, com esse volume extraordinário de informação, não é possível que você desconheça o que acontece ao teu redor. Afinal de contas, o homem não é uma ilha. Alguns querem, não podem viver assim. Então, conhecimento de história, para saber o que acontece, conhecimento de geografia, sem dúvida nenhuma, e o conhecimento de atualidades inseridas nisso, com filosofia, com sociologia, daí, é claro, tendo um pouco de física, de matemática, de biologia, de química, de história, enfim, tudo isso é essencial para nós. Logo, eles estão certos, pedindo e exigirão na sua proposta que o estudante demonstre conhecimento. Adiante. A correta expressão da língua portuguesa. Escrever de forma adequada e de acordo com a norma culta é importante. Daí vem a sua pergunta, escrever de forma adequada, mas eu uso a nova regra ortográfica ou posso usar a antiga? Você pode usar as duas. As universidades dificilmente obrigarão o estudante a escrever de uma forma só, de acordo com a nova norma. Até por quê? Porque no dia 29 de setembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um novo acordo ortográfico, que passou a vigorar no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2009. Porém, haverá uma adaptação de 3 anos, pouquinho mais ainda, para que nós entendamos as normas. E a partir disso, depois de passar dessa fase, 3 anos depois, essa norma será obrigatória. Até lá, as duas conviverão juntas. Aquela que surgiu com a reforma de 1971 e a que foi assinada em 2008, no dia 29 de setembro, como dissemos. Portanto, escrever a língua portuguesa não tem a ver exclusivamente com a nova norma ou a norma antiga. Tem a ver com o todo, inclusive porque essa mudança, essa pequena alteração, que nem pode ser chamada de reforma, mas é uma adequação, é um acordo, que muda algumas palavras,
mal chegou a atingir 1% das nossas palavras. Então fique bem tranquilo em relação ao que escrever. Nada de desespero. Ah, mas eu não quero usar mais trema. Então não use. Fique bem tranquilo em relação a isso. Porém, não esqueça que nas duas normas, em algumas palavras de outras origens, como Miller ou Krieger ou outras similares, ainda o treminha vale, tanto em uma como em outra. Em outras palavras, você pode abolir. Essa é uma das ideias. Assim como os acentos, os ditongos abertos, em E e em OI, assim como ver, crer, dar e ler, que perderam o circunflexo, como voo e enjoo, que perderam também o circunflexo, e tantas outras palavras. E o hífen? Como é que eu resolvo o hífen? Tenha paciência. Nem a própria Academia Brasileira de Letras ainda determinou plenamente todas as palavras hifenizadas em nosso vocabulário. Então acompanhe, nós teremos mais de 3 anos para ter calma em relação a isso. Escrever corretamente não é se preocupar com o novo acordo, e sim com o todo que vinha antes do acordo, que é a nossa escrita formal. Mas a preocupação é atender, temos que atender. A clareza, a concisão. Ser conciso é não enrolar. Ninguém gosta de ler um texto que é enrolado. Então seja conciso, objetivo. E a coerência na exposição do pensamento. Coerência por quê? Você não pode defender uma coisa no primeiro parágrafo e no segundo se contrapor a você mesmo. Ou você está confuso ou quer deixar o corretor confuso. E nessa confusão a sua nota será baixa. Ou nem será. Por quê? Porque não dá para entender. Anulada a proposta. Cuidado. A capacidade de argumentar com lógica em defesa dos seus pontos de vista. Quando você elege um ponto de vista, estabelece uma estratégia, é necessário sustentá-la, defendê-la, com coerência, com logicidade, sabendo que você não é o dono de nenhuma verdade, mas você tem algumas verdades que são importantes sobre aquele assunto e que podem servir para a reflexão dos outros. Partindo desse pressuposto, seu argumento é interessante. Bom, não como convencimento de alguém, mas como uma forma de externar a importância do teu pensamento. O nível de atualização e informação, já falamos sobre isso. É necessário que o corretor perceba que está lendo o texto de alguém que conhece o riscado, que sabe do mundo que o rodeia e que está a par das coisas que acontecem. Quando se tem a idade, quando se é bastante jovem, muitas vezes o problema é exatamente esse. Tem-se conhecimento sobre assuntos aleatórios, mas quando os assuntos são inerentes ao ser humano num grau de dificuldade maior, parece que esse jovem se alija do processo. Não, os corretores querem que você mostre capacidade intelectiva. E essa capacidade intelectiva se recebe, se aprimora quando lemos e nos atualizamos. Então, diante de todas as instruções, é hora de conhecermos a proposta. Observe para o dia nascer feliz, esse bom trabalho, esse trabalho interessante. O filme documentário Pro Dia Nascer Feliz, de 2006, do cineasta João Jardim, apresenta um retrato da educação no Brasil a partir do depoimento de alunos de 14 a 17 anos e de professores de escolas, públicas e particulares, de 3 estados e de diferentes classes sociais. Tal retrato mostra a crise objetiva da educação no país e, fundamentalmente, os dilemas subjetivos dos adolescentes ante o medo do presente e a falta de perspectiva no futuro. Referindo-se ao filme, o cineasta João Jardim afirmou: "A minha geração queria mudar o mundo. Essa geração quer se salvar, no sentido de que está mais preocupada consigo mesma do que com o próximo. Mas isso também tem uma causa. Eles percebem a luta dos pais pela sobrevivência, difícil quase sempre. Os meninos e meninas de hoje têm muita preocupação com o futuro. Preocupação física, inclusive, porque tem medo da violência que pode vir até do colega de escola." Caderno B, Jornal do Brasil, 4/2/2007. Tomando por base a declaração acima do cineasta, elabore um texto dissertativo argumentativo acerca da realidade do adolescente no Brasil contemporâneo. No desenvolvimento de suas ponderações, inclua o aspecto da educação. Dê um título à sua dissertação. Qual foi a proposta e qual é a proposta dita pelo cineasta João Jardim? É um documentário que vale a pena. Você pode ver esse documentário com vários sentidos. O primeiro, da criticidade. O segundo, da reflexão. O terceiro, do compadecimento. E se quiser ainda um quarto, da ação.
porque o documentário é interessante, mostrando realidades e mostrando que se você pertence a um meio modesto,